A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Bem-vindo ao nosso encontro com Deus, o nosso devocional, onde marcamos um momento para estar crescendo e meditando na palavra do Senhor. Nós estamos com um projeto Aplicação Pessoal, aplicando a Bíblia à minha vida, extraindo lições maravilhosas da palavra de Deus para aplicarmos em todo o nosso viver, desde Gênesis até Apocalipse, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Lembrando, que nos comentários você pode deixar o seu pedido de oração, você pode deixar o seu questionamento ou simplesmente a sua paz do Senhor, como também o seu testemunho, é claro. Se você sentir no coração, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que também tenham o mesmo desejo que você de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, ou que essa palavra tenha falado tão forte no teu coração que você deseje levá-la a outra pessoa em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós estaremos hoje, dando continuidade ao segundo livro de Samuel. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar aqui, no capítulo 10. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos lá? Vamos ler? Aleluias, glória a Deus. E aconteceu depois disso que morreu o rei dos filhos de Amon, e o seu filho, Anum, reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de benefício com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de benefício comigo. E enviou Davi a consolá-lo pelo ministério de seus servos, acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon ao seu senhor Anum: porventura honra a Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores? Porventura não te enviou Davi os seus servos para reconhecerem esta cidade e para espiá-la e para transtorná-la? Então tomou Anum, o servo de Davi, e lhe raspou metade da barba e lhe cortou metade das vestes até as nádegas, e os despediu. E o que fazendo saber Davi, este enviou a encontrá-los, porque estavam certos homens sobremaneira envergonhados, e disseram o rei: deixai-vos estar em Jericó, até que vos tome a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito abomináveis para Davi, enviaram os filhos de Amon a alugarem dos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Zobá 20.000 homens de pé, e do rei de Maaca 1.000 homens, e dos homens de Tobi 12.000 homens. E ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. E saíram dos filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta, mas os sírios de Zobá e Reob e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele a frente de batalha, por diante e por detrás, escolheu dentre todos os escolhidos de Israel e formou-os em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abissai, seu irmão, o qual o formou uma linha contra os filhos de Amon. E disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, irei a socorrer-te. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pela cidade do nosso Deus. E faça o Senhor, então, o que bem parecer aos seus olhos. Então se chegou Joabe e o povo que estava com ele a peleja contra os sírios, e estes fugiram de diante dele. E vendo os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abissai, e entraram na cidade. E voltou Joabe dos filhos de Amon e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se. E enviou Hadadezer e fez sair os sírios que estavam da outra banda do rio e vieram a Elã. E Zobaque, chefe do exército de Hadadezer,
marchava diante deles. Do que, informado Davi, ajuntou a todo Israel e passou o Jordão e veio a Elã. E os sírios se puseram em ordem contra Davi e pelejaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel. E Davi feriu dentre os sírios os homens de 70 carros e 40.000 homens de cavalo. Também ao mesmo Sobaque, general do exército, feriu e morreu ali. E vendo, pois, todos os exércitos servos de Hadadezer, que haviam ficado mal diante de Israel, fizeram paz com Israel e o serviram, e temeram os sírios de socorrer mais aos filhos de Amon. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que lições maravilhosas temos dessa palavra. Aqui nós vemos uma junção perfeita do que é batalhar junto. Tem outras lições que depois eu vou comentar com vocês, mas a principal que eu vejo aqui é que se uma família, se uma igreja se une contra o seu real inimigo, que é Satanás, e os principados e potestades do mal, essa igreja, essa casa, ela prevalece. Entenda que a palavra de Deus, ela diz que nós somos um corpo. E se nós somos um corpo, nós não podemos lutar um contra os outros. Meus amados, quando eu falo de igreja, eu não estou falando de placas. Eu estou falando dos servos do Senhor, da noiva de Deus, da escolhida, da amada do Senhor Jesus, que é a igreja em geral. Não é uma placa, não é outra. Entenda que as placas, elas são apenas uma distinção aonde se, como é que eu posso dizer, exterioriza as características daquele lugar. Por exemplo, se você vê uma Assembleia de Deus, você já sabe que os assembleianos, eles têm uma conduta, eles têm um jeito de agir, eles têm os seus dogmas, eles têm o seu jeito de ser. Aí você pega ali uma quadrangular, a quadrangular já tem também os dogmas dele, o jeito de ser deles, mas isso não quer dizer que essas igrejas não sirvam a Deus. Sim, elas servem, mas simplesmente cada uma com os seus dogmas e com as suas indulgências, as suas direções, entendendo cada um de nós que a palavra de Deus é que rege a igreja. Se uma igreja ela vive a palavra, se o anjo daquela igreja, né, o pastor daquela igreja, ele realmente vive segundo a palavra de Deus, ele honra ao Senhor, então é a casa do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Entendemos que a placa não nos leva a lugar nenhum, muito pelo contrário, placa só gera contenda. Mas isso também não quer dizer que a igreja não vai se identificar, né? Mas a gente, como eu estou dizendo, você chega numa igreja, você vê lá, Assembleia de Deus, seja São José do Rio Preto, seja a Montese, né? Qualquer uma das assembleias, elas têm um dogma em geral, né? Elas seguem a harpa, elas louvam os hinos da harpa cristã, elas têm a questão das escolas bíblicas, não que as outras igrejas não tenham, mas nós vemos que igrejas, elas têm as dogmas delas diferentes, mas isso não quer dizer que elas não possam se unir. Elas sim devem se unir contra os principados e potestades do mal. Entenda que independente de qual congregação você faça parte, todos somos irmãos. Todos devemos dar a paz do Senhor. Ah, irmã, mas a minha congregação não dá a paz do Senhor, diz apenas paz. Amém. A paz do Senhor. Faça a sua parte, em nome de Jesus. E porque nós não estamos aqui para julgar ninguém. Porque muitas vezes o que acontece? Irmãos ficam julgando os outros, e eu vejo até irmãos que nem se falam, porque simplesmente estão em congregações diferentes. E não é bem assim. O Senhor disse que nós somos um corpo. E o corpo é o que? A junção de tudo, viu? Em nome de Jesus. Então, nós vemos aqui que por maior que fosse o exército do inimigo, por melhor que fosse a junção dele, o que acontecia? Eles não prevaleceriam contra o povo de Deus, porque o povo de Deus estava o quê? Reunido e unido, todos batalhando no mesmo intuito. Se vai para cá, vai para lá, vai, e cada um seguia o seu caminho correto, sem interferir no caminho do outro. Amém? Temos outras lições maravilhosas aqui, que a respeito, né, que você pode até pensar aqui,
Vamos ver aqui, glória a Deus, uma coisa que nós vimos aqui, observamos, né? Eu falei agora o que eu achei mais interessante, que era a questão da união, mas também nós temos outras lições aqui. A primeira delas é a segunda, né? Que a primeira eu já dei. A segunda é quando Davi vê, né, que o rei, né, Amon, havia falecido, e ele logo se apressou, né, para fazer amizade, né, agir de beneficência com o filho dele para continuar aquela paz, porque afinal de contas não tinha por que estar guerreando, né? Mas ali nós vemos que por causa de um péssimo conselho, né, Anum, ele cometeu algo gravíssimo. Para os israelitas, né, nós temos que entender que na cultura israelita todos os homens usavam barbas cerradas, era um sinal de maturidade e autoridade. Portanto, quando esses embaixadores tiveram a metade de sua barba raspada, sofreram uma grande afronta, e o corte de suas vestes os expôs ao ridículo. Eles foram fazer algo bom e por conta disso foram humilhados e foram ali totalmente envergonhados, não só perante o povo moabita, como também perante o povo de Israel, porque para Israel era uma afronta tremenda. O rei, ele tinha desconsiderado aqueles embaixadores que Davi tinha mandado para que o tratado de paz ele continuasse. Em vez disso, ele resolveu o quê? Ouvir péssimos conselhos. E quando ele se apercebeu de que o que ele havia feito era uma afronta e que era muito errado, em vez de pedir perdão a Davi, em vez de consertar o seu erro, ele fez o quê? Fez outro erro maior ainda, que saiu alugando homens para a batalha e para a guerra. E nós vemos aqui que ele foi envergonhado e que ele foi vencido. Que lição eu tiro daqui? Cuidado com os conselhos que você recebe. Põe numa balança. Nunca se deixe inflamar por conselhos. Nunca. Mas, irmã, se vier da parte do Senhor, o Senhor vai te revelar. Mas também Satanás sabe o que a tua carne deseja. Satanás sabe qual é o desejo do nosso coração, qual é a vontade do nosso coração. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai usar pessoas que estejam ali disponíveis para serem usadas para destruir a nossa vida. Nós vemos aqui que esse homem ele foi destruído por uma estupidez de ter ouvido um conselho errado. Por que simplesmente ele não analisou? Por que ele simplesmente não parou e pensou se realmente fazia sentido o que aqueles homens disseram? Porque se Davi quisesse ter destruído antes, no tempo do pai dele, Davi teria destruído. Por que agora Davi não iria honrar? Porque não era caráter da fama de Davi fazer esse tipo de coisa. Se ele tivesse parado, se ele tivesse pensado, se ele tivesse analisado o conselho, com certeza ele não teria feito essa abominação perante o Senhor e perante o povo de Israel. E uma coisa que nós vemos é que Davi, né, ali quando ele envia o Joabe, o irmão dele, a terceira coisa que eu tiro aqui para a minha vida. Quando alguém tem um projeto para o Senhor, Deus ele prepara essa pessoa antes de entregar esse projeto. Porém, entenda, Deus ele não vai deixar de usar, aleluias, glória a Deus, aquelas coisas que ele tem derramado sobre a tua vida. Então, aqui quando Joabe diz, esforcemo-nos pelo nosso povo e pela cidade do nosso Deus, e faça o Senhor, então, o que bem parecer aos seus olhos. O que ele disse? Nós devemos usar a nossa mente, os nossos recursos, obedecer ao Senhor e deixa que o resto ele faça. Faça a sua parte, não queira nunca fazer a parte que é de Deus. Não apresse, nem atrase os planos de Deus na sua vida, mas aguarde o tempo certo do Senhor, para que um erro não venha colocar por terra todo o projeto que o Senhor tem para a tua vida. Em nome de Jesus. Entenda o que essa passagem ela nos ensina. A primeira coisa, cuidado com os conselhos que você recebe. Não se deixe inflamar, mas irmã, é muito bom. Cuidado. Satanás, ele nunca vai mostrar para você a face
mal que tem naquela comida que ele está te oferecendo. Ele nunca vai mostrar onde está o veneno. Muito pelo contrário, ele vai te entregar algo saboroso, algo que seja satisfatório aos olhos. Porém, nós temos que entender que a graça do Senhor ela é revelada em nossas vidas e que nós dependemos totalmente do Senhor, mas que nós não devemos deixar de fazer o que o Senhor nos ordena. Porque aqui nós vemos que eles traçaram um plano, eles designaram e disseram, olha, o que a gente tinha para fazer, a gente já está fazendo. Então, que agora o Senhor faça o restante. E Deus fez. É tanto que aqui, eles achando que um ia ter que socorrer o outro, muito pelo contrário, não tiveram que fazer isso. Por quê? Porque na peleja, quem pelejou foi o Senhor. Na peleja, quem batalhou foi o Senhor. Quem entregou essa vitória a eles não foi Joabe e nem o seu irmão. Muito pelo contrário. Deixa eu ver aqui. Aleluias. E nem Abissai. Quem deu essa vitória foi Deus. Assim o Senhor faz conosco. Então entenda, quando ele chega aqui e ele diz assim, eu vou fazer um tratado de paz. Quantas vezes nós fugimos da briga, nós fugimos da encrenca, e às vezes somos tidos até como, por assim dizer, covardes. Ai, fulano não tem coragem de enfrentar, não sei o quê. Gente, é melhor você sair por bobo e perante o homem, mas sábio perante Deus, do que sábio perante o homem e tolo perante Deus. Siga a direção de Deus na sua vida. Não se deixe levar por maus conselhos. E outra coisa, não tema as batalhas que se levantam. Elas já foram preparadas para que você vencesse. E você já foi preparado para ser vitorioso. Então entenda o que o Senhor está nos dizendo nesse dia, nessa tarde, nessa noite. Te apossa, te esforça, porque a vitória que Ele te deu, ninguém, homem nenhum, demônio nenhum, pode tomar. A única pessoa que pode impedir os planos de Deus na sua vida é você mesmo. Ninguém pode, ninguém tem autoridade para isso. Irmão, mas eu tenho fulano que me persegue, eu tenho fulano que fala mal de mim. Entrega ao Senhor, faça a sua parte. Faça como eles fizeram. Joabe e Abissai tomaram a posição deles. E o resto quem fez foi o Senhor. Assim é o que o Senhor diz para mim, é o que o Senhor diz para você. Tome a sua posição e deixe que o resto faça o Senhor. Nós temos que aprender que não podemos deixar que o nosso intuito, defensivo, instinto, venha tomar a frente do Espírito de Deus. Jamais. Quem nos comanda, quem nos dirige é o Espírito Santo. Então, debaixo da direção do Espírito Santo, nós devemos viver hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estas são as lições que eu consigo extrair desse capítulo número 10 do segundo livro de Samuel. Amém? Glória a Deus. Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar no comentário, em nome de Jesus. Glória. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Deus amado, Pai querido. Ó Senhor, nós te entregamos nossas lutas, nossas guerras, nossas adversidades, nossas compulsões e impulsões. Senhor, não é fácil. Não é fácil ouvir afrontas, não é fácil ser escarnecido. Não é fácil, Senhor, ver o inimigo se levantar a cada momento e a cada instante. Senhor, mas a tua palavra diz que nós devemos te glorificar, Senhor. Te glorificar no sim, te glorificar no não. Porque em tudo tem um porquê. Aqui poderíamos questionar, meu Deus, mas por que tu permitiu esses homens serem envergonhados? Por que o Senhor não alertou? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aonde Deus permite a vergonha, eu entendo que também Ele nos honra. Aleluias, glória a Deus. O Senhor, meu Pai, eu sei que tu nos honra. Eu sei que o Senhor nos guarda. Eu sei que o Senhor nos rege a cada dia, a cada instante, a cada momento. E que o teu Espírito, ó Deus, esteja nos iluminando. Nos iluminando, Senhor, para tomarmos as posições corretas, nas horas certas, independente do que os homens digam de nós. Mas queremos te agradar. Pai, visita cada um que está inscrito nos cadernos de oração.
Visita, meu Deus, cada um que está orando conosco nesse dia. Visita, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. E traz a vitória, meu Pai, para a tua glória. Meu Deus, aqueles que se encontram enfermos, aqueles que estão com causas na justiça, meu Deus, que o Senhor seja o juiz. Ó Pai, em nome de Jesus, ó meu Deus, aqueles que estão, Senhor, nos hospitais, aqueles que estão, Senhor, passando por aflições, por dores, perseguições, visita cada um, Senhor, e coloca por terra toda a seta do inferno, em nome de Jesus. Abençoa-nos, Pai, e que a tua graça, que excede todo o entendimento, seja derramada sobre nossas vidas. Ó meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, repreende toda enfermidade, repreende toda angústia, toda tristeza, em nome de Jesus. E que tua bênção, que não acrescentadores, seja sobre nossas vidas. Dai-nos, Senhor, a tua graça, abençoa todo alimento ingerido, toda comida, toda bebida, e livra-nos do choro, da angústia, mal notícia, tribulação, dor, enfermidade, acidente, porta de hospital. Abençoa, Senhor, a nós, aos esposos, às esposas, aos filhos, netos, noras, genros, em nome de Jesus, pais, enfim, todos os familiares. Que a tua bênção seja sobre nós. Assim nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, o Senhor te abençoe. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.